Opa, vamos falar um pouco aqui sobre medidores de energia, né? Um medidor de energia é um elemento que o próprio nome já diz, ele mede o consumo de energia elétrica, né? E muito se tem falado nos aparelhos que medem energia, nos aparelhos que possibilitam economia de energia, num país onde a energia é uma das mais caras do planeta, né? É um país que tem abundância de fontes de energia, que pode ter abundância de fontes de energia, pois tem muito rio por aqui, né? E rios que têm muita água, mas mesmo assim é um país onde a energia é muito cara. Então a economia de energia é uma coisa bastante importante, né? Porque o que a gente paga para uma concessionária pode muito bem ser usado de uma forma melhor dentro da nossa casa, para a nossa família, para o bem-estar, para coisas de saúde, de segurança das pessoas que vivem com a gente, né? Então, economizar energia é algo fundamental. Os medidores de energias podem ajudar bastante, porque eles vão fornecer para você, em tempo real, a quantidade de energia que você está consumindo. E isso pode te dar dados para que você tome decisões no momento exato em que um ralo de energia se abre dentro da sua residência, da sua empresa, seja lá onde for, ok? Para entender como é que os medidores de energia funcionam, a gente precisa dar uma estudadinha em algumas características da eletricidade. Eu tenho aí na tela um circuito que contém um resistor no valor de 10 ômegas e contém uma fonte de voltagem alternada, voltagem AC. O valor de amplitude, o valor máximo dessa fonte, o valor de pico, é 180 volts e o valor da frequência é 60 Hz. É como se fosse a nossa rede elétrica. E essa fonte está alimentando esse resistorzinho de 10 ômegas aqui. Claro que vai circular uma corrente por dentro desse resistor, vai desenvolver uma potência em cima desse resistor, e essa potência poderá nos dizer a quantidade de energia que está sendo extraída dessa fonte aqui, ó. Vamos supor que essa fonte seja a Light, né? E aqui seja a sua casa. Então, o que, que vai acontecer? O medidor de energia vai poder dizer para a gente quanta energia você está pedindo para a Light te mandar, tá bom? Isso é bastante legal, né? Bastante importante, ainda mais quando você tem esse valor em tempo real, a cada minuto, cada hora, a cada dia, né? Você pode pegar assim, no momento exato o instante em que o consumo de energia da sua casa aumenta de forma vertiginosa. Vamos lá, vamos ver o próximo slide aqui. Aqui nesse slide eu plotei um gráfico daquele circuitinho que a gente viu lá na frente. Então, ó, eu tenho aqui uma forma de onda que é uma senoide, que é a forma de onda da corrente alternada, né, da voltagem alternada, com o valor que varia de 0 a 180 volts para o lado positivo, volta até zero, vai até menos 180 volts e volta a zero. Desse ponto aqui, em que ela volta a zero até o começo, eu tenho o que eu chamo de um ciclo, tá? Quando a gente viu lá 60 Hz, significa que esse ciclo aqui, ó, vai se repetir 60 vezes em um segundo, que é o que acontece com a nossa rede elétrica. Tá certo? Então, a senoide varia de 0 a 180, retorna a zero, vai até menos 180 volts e finalmente fecha o ciclo em zero novamente. Tá? Quando eu coloco também nesse gráfico as linhas, a representação da corrente elétrica, que é esse vermelho aqui, ó, eu tenho em verde a voltagem e tenho em vermelho a corrente. Vocês notem que, ó, quando o verde começa a subir, o vermelho também. Ó. Quando o verde chega lá em cima no máximo, o vermelho também está no máximo. Quando o verde começa a descer, o vermelho também. Quando o verde chega a zero, o vermelho também chega. Isso significa que essas duas formas de onda estão em fase. Elas caminham juntinhas em função da linha do tempo que está aqui embaixo. Então, ó, eu saio de 0 segundos, vou até 10 milissegundos. Nesse ponto de 10 mili, vamos dizer aqui um pouquinho antes, né? Aqui eu tenho 9 alguma coisa, eu chego a zero, ela vai a 180 volts e chega a zero.
né? Nesse ponto aqui, eu tenho metade de um ciclo. Ok? Então, em função da linha do tempo, em função do tempo que vai passando, elas vão subindo e descendo juntinhas uma com a outra. Nesse ponto aqui, ó, 15, 16, quase 17 milissegundos, eu completo um ciclo. Eu consigo completar um ciclo da minha forma de onda, sempre juntas. Saiu do zero, chegou a zero, saiu do zero, foi para o negativo, chegou a zero novamente, as duas juntinhas. Então, isso significa que elas estão em fase. Tá? Eu deixei uma observação aqui, ó, que se eu olhar aqui embaixo dessa tabelinha, vermelho, tá vendo? É a corrente. Ó. Eu tive que multiplicá-la por 4 para a gente poder enxergar melhor aqui no gráfico. Tá? Ela está apresentando um valor aqui, ó, de 71.989 amperes, mas isso está multiplicado por 4. Para mim saber o valor real desse circuito, eu teria que dividir isso aqui por 4, tá certo? Eu posso fazer aqui a conta para vocês. Se eu chegar aqui, ó, o I, a corrente elétrica em um circuito puramente resistivo, é o V sobre o R, é a voltagem dividido pelo valor da resistência, que é 120. 120 não, nesse caso aqui são 10, né? É 10 ômegas, isso, 10 ômegas. Então eu tenho 18 amperes. Se eu pegar ali 71.989, vou botar 72, né? Se eu pegar ali 72 e dividir por 4, eu vou ter exatamente os 18 amperes. Tá? Então eu multipliquei por 4 só para a gente poder ver a forma de onda subindo e descendo junto com a verdinha aqui. Porque se eu mantivesse a escala, ela ia ficar muito próxima aqui da origem. E a gente não ia ver direito, né? O que está acontecendo aqui dentro. Tá certo? Então, elas, num circuito puramente resistivo, a voltagem e a corrente estão sempre em fase. Isso é importante, guardem isso também. Ok? Aí nesse outro gráfico aqui, ó, já esqueci um pouco a corrente, deixei ela de lado, né? E plotei o valor da potência que está sendo desenvolvida em cima daquele resistor. Né? A potência é um valor que, pela lei de Ohms, P é igual a voltagem vezes a corrente. Tá? Se eu pegar 18 amperes, que é o valor da minha corrente, e multiplicar esses 18 amperes pelo valor da voltagem, que é 180, eu vou ter um valor de 3.240 watts, tá? Que é o que você pode ver aqui, ó, na tabelinha em verde, ó, 3.237, porque aqui também não está exato 180, né? Para mim pegar 180 aqui com o meu cursor é um desafio, né? Eu teria que dar um zoom muito grande nisso aqui. Mas você teria exatamente o que diz a lei de Ohm, né? P é igual a E vezes I. 180 vezes 18 amperes, eu vou ter os 3.240 watts desenvolvidos em cima daquela resistência. Também, se você olhar bonitinho aqui, ó, eu estou no máximo e aqui a minha corrente também está no máximo. Elas estão em fase, né? Tanto a linha da potência, quanto a linha da corrente, quanto a linha da voltagem, todas elas vão estar em fase. Ok? Uma sobe, a outra sobe junto, uma desce, a outra sobe junto. E isso num circuito puramente resistivo, como esse que a gente está olhando aqui. Tá certo? Aqui eu tenho o gráfico já postado, já postei ele aqui com todas as três variáveis. Vocês notem aqui, ó, que a corrente, ó, que está em roxo aqui, ó, eu vi. Agora eu não estou multiplicando por nada, né? Ela está purinha aqui. Olha lá, ó, ela está juntinho da origem, quase não dá para a gente ver direito, né? Mas aqui está aqui, ó, os 18 amperes dela, né? Os 18 amperes que ela vale. O valor da voltagem, que é esse em vermelho, ó, nesse ponto aqui que eu estou medindo, eu tenho 179,998 volts. E o valor da potência em watts, que está aqui em cima, ó, é 3,23K kilowatts. Ok? Então tá as três linhas aqui agora, as três formas de onda, em um circuito puramente resistivo, todas elas estão em fase, volto a deixar bastante claro aqui. Aqui eu estou mostrando que eu plotei três gráficos da voltagem aqui, ó, separados, e a diferença entre eles é que o cursor
está em pontos diversos da linha do tempo. Então, nesse primeiro gráfico, o cursor está aqui, ó, um pouquinho depois do 4 miliamperes, né? Zero, deixa eu ver aqui, 0, 1, 2, 3, 4, um pouquinho depois do 4 milissegundos, e o valor da voltagem é o 179.911. Aqui, ó, eu já estou com 5, né, 6, perto dos 7 milissegundos, e o valor da voltagem já é outro. Então, numa corrente alternada, numa voltagem alternada, o valor da voltagem vai variando em função do tempo, né? Nesse cara aqui, ó, eu estou aqui no 1 milissegundo, né? E o valor da voltagem é 70,726 volts. Ok? Então, isso também é importante. Tenham sempre em mente que quando a gente fala de corrente alternada, de voltagem alternada, os valores da voltagem ou da corrente eles vão variando em função do tempo. Tá? E quando a gente faz P igual a E vezes I, isso é válido somente em um circuito resistivo e levando-se em conta o valor máximo da nossa voltagem, o valor de pico da nossa voltagem. Tá certo? Bom, vamos lá. Se eu pegasse esse mesmo circuito que está lá e alimentasse ele com uma fonte DC, com o mesmo valor, uma fonte DC com o mesmo valor, o que ia acontecer? Ó, meu cursor está aqui, mas olha lá, ó, eu estou com 180 volts aqui, ó, e não varia nada em função do tempo. Por quê? Porque com corrente contínua, que é o valor DC, não há variação. Tá? E numa fonte ideal, tá? Claro que a gente sempre tem alguma variaçãozinha, mas teoricamente, para cálculos de coisas ideais, isso é uma linha reta, não tem variação. Então, se eu olhar aqui, ó, a voltagem é 180 volts, independente do momento na linha do tempo em que eu faço essa medição. Sempre vai ser os 180 volts. Tá? Bom, voltando aqui, olha, eu peguei aqui essa linha vermelha que agora que é a minha voltagem, tá vendo aqui, ó? Essa forma de onda vermelha, e representei ela aqui no gráfico como sendo o valor RMS. O valor RMS, eu falei para vocês ali atrás que numa senoide os valores da voltagem, da corrente vão variando de acordo com a linha do tempo. Conforme o tempo vai passando, eles vão assumindo valores completamente diferentes, né? Em função dessa linha do tempo. Mas, se a gente for levar isso aí em conta na hora de calcular o valor que a gente quer, a gente teria que se utilizar de matemática muito complexa, né? Porque eu teria que somar todos os pontos até o momento em que eu estou medindo e fazer uma integração disso aí, para a gente poder ver qual é o valor final. Isso é uma coisa complexa, que não é o caso, não é o objetivo aqui desse pequeno estudo que a gente está fazendo. Então, existe aí uma forma da gente conseguir simplificar isso utilizando o valor RMS. É o valor que a gente costuma dizer, eu quero uma lâmpada de 110 volts. Esse 110 volts é o valor RMS da voltagem. O valor de pico é os 127 volts. Os 180 volts, desculpa. Se você pegar o teu multímetro aí e colocar na tomada da sua casa, você vai medir alguma coisa perto de 127 volts, dependendo da concessionária que fornece para você. Mas, em média, está bem perto disso aí, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas roda sempre em torno aí desses 127 volts, que é o valor eficaz da voltagem. Ok? Então, eu plotei aqui no gráfico o valor eficaz. Ó. Eu estou aqui com esse verde aqui, ó, que é o valor da voltagem máxima de pico, o valor de pico, né, que é os 180 volts, ok? Ó, variando lá bonitinho. Mas eu peguei e plotei essa mesma voltagem com valor RMS. Eu tenho esse recurso dentro do PSPICE, que é o simulador que eu estou usando aqui para esse estudo. Então, essa linha vermelha é o valor RMS. Olha o que acontece com ela, gente. Ó, conforme o tempo vai passando, ela vai variando cada vez menos. Ó, até que, teoricamente, ela vai ficar reta aqui. Né? Ela vai ficar reta nesse valor que está aqui. Ó.
127,3 volts, mais ou menos, tá certo? O que se a gente olhar para cá, ó, voltando no slide anterior, não é uma linha reta aqui, ó, é sempre 180 volts, né? E quando eu olho para cá, isso não tem a tendência a virar uma linha reta? Então o valor eficaz é como se fosse uma fonte de corrente contínua alimentando aquele circuito. É mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Por quê? Porque os 127 vão ficar fixos. Eles tendem a ficar fixos em função do tempo, tá? E quando eu alimento a minha carga com corrente contínua, ela tende a ficar fixa, ela fica fixa ali em função do tempo, ok? Então, nós vamos usar esse valor RMS para fazer o nosso estudo, que ele vai facilitar bastante essa teoria matemática toda aí e vai nos deixar um pouco mais suaves para fazer esse estudo aqui. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Tá? Olha, o valor RMS lá, aqui nesse slide, eu peguei e plotei o valor aqui dentro do simulador. Vocês viram que não teve cálculo nenhum aqui. Mas como é que esse valor é encontrado? Tá? O valor de pico vezes a raiz de 2 vai te dar o valor RMS. Tá? Isso também é um valor matemático que é deduzível. Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão ver como é que se chegou a isso, né? E o valor de pico, que é 180 volts, vezes a raiz de 2, que é 0,707, vai dar como resultado os 127 volts que a gente consegue ver na nossa rede elétrica. Tá? Então, aqui eu já estou mostrando o gráfico da voltagem aqui com o valor RMS, e vocês podem ver que está cravado aqui em 127,139, por aí. E com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais fixo. Então, vamos usar o valor RMS para isso. Nós vamos ver já já como é que a gente vai fazer isso. Tá? Então, aqui eu estou mostrando tanto o gráfico da corrente quanto o da tensão, valores RMS. Né? Ambos tendem a ficar retos e invariáveis em função do tempo. Tá certo? Tá. Agora nós vamos falar um pouco de um circuito indutivo. Um circuito indutivo, quando eu coloco, além do resistor, um indutor dentro do meu circuito, a primeira coisa que a gente vai notar é o que o gráfico está mostrando aqui. Ó. Lá a gente viu, que eu falei várias vezes, que a forma de onda da tensão e da corrente e da potência sempre estão em fase, certo? Quando eu coloco um indutor no circuito, o que, que acontece é isso aqui, ó. A minha voltagem subiu, aqui nesse ponto foi que a minha corrente começou a subir, tá? A minha voltagem subiu, desceu e chegou a zero aqui, ó, nesse ponto, mas a minha corrente ainda não chegou a zero, ela vai chegar em zero só aqui. Isso significa que ela está atrasada em relação à voltagem, né? A voltagem parece que está correndo mais agora. Chega primeiro, sobe, chega primeiro ao zero e depois a corrente chega ao zero. Isso significa que num circuito com um indutor, a corrente aparece de forma atrasada em relação à voltagem. Ou melhor, as duas formas de onda estão defasadas, tá certo? Elas se encontram com o defasamento, que é um espaço dentro da linha do tempo, ou em graus, que você pode medir, você pode ver, fazer uma pesquisa na internet, que você vai descobrir como é que se calcula esse atraso aqui, ó, em graus. Tá? Se eu não me engano, é 45 graus, mas não vem ao caso aqui agora. Você pode pesquisar aí que você vai achar isso com facilidade aí na internet. Mas a primeira característica é essa, uma coisa que a gente tem que ter atenção, elas estão defasadas. Estão defasadas, a corrente está atrasada, então com certeza você tem um elemento indutivo dentro do teu circuito, tá certo? Então, olha, o nosso circuito agora vai receber um elemento indutivo, tá? Que é o L1, é uma bobina. Além dessa característica de atraso, essa bobina, quando a gente tem aqui uma fonte de corrente DC, ela é vista como um fio, um pedaço de fio. Não causa problema nenhum ao circuito. O circuito será analisado como se fosse puramente resistivo, igual a gente acabou de ver ali atrás.
Mas quando eu coloco uma voltagem alternada aqui, essa bobina ela passa a oferecer também um valor que se opõe à circulação da corrente, assim como o resistor. O resistor não é uma forma de limitar a corrente que circula, ele se opõe à variação da corrente, à circulação da corrente. Quando eu estou alimentando um circuito com um indutor com voltagem alternada, esse indutor vai ter uma característica que também se opõe à circulação da corrente. Essa característica é o que a gente chama de XL, ou reatância indutiva. A reatância indutiva é como se fosse a resistência do meu indutor. Ele vai fazer com que a corrente tenha dificuldade em circular. Ok? Isso aqui é que vai interessar bastante para a gente aqui agora. Nós vamos fazer um estudo desse circuito aqui, com esse indutor, e vocês vão notar aqui que eu não tenho o valor de XL nem o valor de L1. Eu só tenho o valor da resistência e da minha fonte. Ok? Quando a gente fala nesse tipo de coisa, vamos passar aqui para o próximo, a gente pode usar um triângulo retângulo para poder fazer esse estudo. Por quê? Porque esse deslocamento da corrente em relação à corrente, em relação à tensão, ele vai tornar o valor total da oposição à corrente em uma soma vetorial. Isso quer dizer o seguinte: quando eu tenho dois resistores no circuito, qual é a oposição total à corrente? É o R1 mais R2. Não tem dificuldade até aí, né? Mesmo com a fonte de AC. Se só tem dois resistores, é R1 mais R2. Mas quando eu tenho um indutor, a gente tem o R mais o XL. O XL é um valor que a gente precisa levar em conta uma soma vetorial para conseguir fazer a análise correta dessa situação toda. No final, a soma dos dois vai resultar em quê? Uma coisa que a gente chama de impedância. A impedância de um alto-falante, a impedância de um circuito de entrada de um amplificador, e por aí vai, né? A impedância é sempre um valor que é resultado de uma soma vetorial da parte resistiva do circuito mais a parte indutiva, tá? A reatância indutiva do circuito mais o valor do resistor vão me proporcionar a impedância desse circuito. Só que é uma soma vetorial, não é uma soma simples. E para isso, para fazer a soma vetorial de uma forma simplificada, a gente pode usar o triângulo retângulo. Por quê? Porque ele obedece a uma série de regras aí da trigonometria, né? E também ao teorema de Pitágoras. Tá? Então, se eu quero calcular o Z aqui, ó, que é a impedância, que é a hipotenusa do meu triângulo, vocês lembram lá? Ó? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o r ao quadrado. Ok? Se eu isolar o meu z aqui, a minha hipotenusa, eu vou ter que a raiz quadrada do x ao quadrado mais o r ao quadrado vai me dar o valor do c. Tá certo? Além do mais, esse triângulo, ele acaba tendo esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo alfa. E pela trigonometria, eu posso dizer que o meu valor de r, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, é igual ao valor de z vezes o cosseno do alfa. Eu posso dizer que o valor de x, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, ele é o valor de z vezes o seno do ângulo alfa. Tá? E, por sua vez, o cosseno de alfa é o valor de r dividido pelo valor de z. E o seno do alfa é o valor do x dividido pelo valor do z. Tá certo? Ora, então, se eu for olhar aqui para o meu triângulo, eu não tenho nem o valor de x nem o valor do z, mas eu tenho o valor do ângulo e o valor do r. Eu coloquei um valor aqui para o ângulo. E o R também, a gente colocou um valor lá no nosso resistor, lá no nosso circuito. Então, ó, eu posso muito bem dizer que o R é igual ao Z, que é o valor da impedância, vezes o cosseno do alfa. Eu tenho o valor do ângulo, é só achar o cosseno. Pega uma calculadora aí e acha o cosseno de 30. Vocês vão achar esse valor aqui, ó. Então, olha, eu isolando aqui o Z, eu tenho R dividido por esse valor, vai me dar o valor do Z.
138,56. Já coloquei aqui. O valor do X. O valor do X é a reatância capacitiva, a reatância indutiva, né? É que para circuitos capacitivos, você também vai ter a reatância capacitiva. Mas não é o caso aqui agora. Vamos lá. O valor da minha reatância vai ser o valor do Z vezes o seno do ângulo alfa. Qual é o seno de 30? É 0,5. Vezes o valor do Z, que eu já calculei aqui no primeiro passo, eu tenho 69,28 aqui para o meu valor da reatância. Agora eu tenho os três valores, certo? Com esses três valores, ó, eu posso determinar o valor do meu L1. Né? Por quê? O valor da reatância indutiva é 2π vezes a frequência vezes o valor do L. Tá? Eu tenho o valor da reatância, que é 69,28, vezes 6,28, que é 2π, vezes a frequência, que é 60, vezes o L. É só eu isolar o L aqui agora. Então, eu tenho 69,28 dividido por 37680, que é 6,28 vezes 60. Isso vai me dar um valor de 0,18386 henries. Tá? Aqui em milihenries vai ser 183,86, que eu coloquei aqui no circuito. Ora, feito isso, eu posso simular as minhas formas de onda. Né? É o que eu estou fazendo aqui agora. Tenho aqui em verde a minha forma de onda da voltagem e tenho aqui em vermelho a minha forma de onda da corrente atrasada em relação à voltagem. Ok? Se eu colocar um cursor nesse gráfico aqui, neste ponto aqui, ó, 5, quase 6 milissegundos, eu posso ver que o valor da minha voltagem é 143,80 e alguma coisa, né? E o valor da minha corrente é 52,182 amperes. Olha só, uma observação aí. Aqui eu multipliquei o valor da corrente, tá vendo aqui, ó, por 40. Por quê? Porque se eu deixar nessa escala que está aqui do gráfico, ela vai ficar muito se arrastando aqui na origem e a gente não vai conseguir ver, tá? Então eu multipliquei ela por 40 só para ela aparecer aqui no gráfico, para questões de visualização. E eu deixo isso bem claro aqui quando eu digo, ó, acrescentando o cursor ao resultado, podemos ver que a corrente tem o valor de, que é esse valor aqui, ó, 52,162 dividido por 40, ou 1,311 amperes, mais ou menos. Ok? E o valor da voltagem no ponto medido é 143,860, que é o que aparece aqui, ó. 143,860. Agora, eu posso usar o meu simulador para plotar o valor eficaz, ou posso usar aquelas formulazinhas lá, vezes a raiz de 2, para chegar a esse valor. Então, vamos ver aqui. No próximo gráfico, eu estou colocando, estou plotando o valor eficaz da voltagem. Está vendo aqui? Ó, RMS, o valor eficaz da voltagem e da corrente. Tá? O valor da corrente aqui está em vermelho, que é esse cara aqui ainda multiplicado por 40, como vocês estão vendo aqui, e em cima o valor da voltagem. Ó, eu botei o cursor lá embaixo, porque vocês podem notar que com o passar do tempo, ela vai ficando reta. Então eu botei bem longe lá o cursor. Nesse ponto de medida aqui, ó, eu estou dizendo que a minha voltagem tem 127,228 volts e a minha corrente tem 35.780 amperes, ou melhor, 35.780 dividido por 40, eu teria 0,894 amperes. Tá certo? São valores que, se você aplicar lá as regras matemáticas, você vai chegar em algo bastante parecido com isso aí. Então, um circuito indutivo e um circuito resistivo têm essas diferenças que a gente acabou de ver. Ok? E para que o nosso medidor de energia funcione da maneira que a gente quer, a gente vai usar tudo isso que eu acabei de mostrar como base para o nosso circuito, para o nosso estudo. Em primeira etapa, nós vamos simular tudo isso em bancada, sem ter qualquer medidor de energia na mão. Tá? Eu vou fazer todas as simulações usando geradores de forma de onda, para a gente poder ver isso acontecendo, junto com a plaquinha do microcontrolador.
Eu vou utilizar o Pique para a gente poder fazer isso, tá? E esse curso vai estar disponível aí nas plataformas, eu ainda não sei aonde, mas vai estar disponível. É só aguardar que quando estiver disponível, eu vou divulgar para vocês aí também. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência de vocês.